Bom, existem de fato muitas versões e traduções da Bíblia Sagrada, feitas por cristãos de todas as linhas. Há Bíblias traduzidas por editoras de linha reformada, de linha mais aberta, que a gente chama de liberal. Existem traduções que são feitas por comitês misturados, onde tem gente de várias denominações. Existe a Bíblia, que é publicada pela Igreja Católica, e assim por diante. Então não há que negar de que a Bíblia é oferecida hoje ao mundo em várias versões e traduções. Mas o que muita gente não sabe é que essas versões e traduções, todas elas são feitas a partir de um texto do Antigo Testamento em hebraico, chamado texto massorético, e um texto do Novo Testamento em grego, chamado o texto crítico. Próximo ao texto crítico tem um outro texto, chamado texto majoritário, ou texto bizantino, que difere do texto crítico em questão de 8 ou 9% no máximo, e mesmo assim nunca em pontos essenciais. Ou seja, não existe uma distinção ou uma diferença entre esses dois textos gregos que refletem muito proximamente, quase que certamente, o original. Não existe diferenças entre eles que afetem alguma doutrina principal do Evangelho, como a divindade de Cristo, seu sacrifício na cruz, a justificação pela fé sem as obras da lei, a necessidade de santificação e outros pontos que nós consideramos fundamentais para o Evangelho. Isso aí é preciso que as pessoas saibam. Além do mais, esses textos originais, que na verdade são cópias dos originais, e nós entendemos através de uma ciência chamada baixa crítica ou manuscritologia bíblica, que essas cópias elas refletem o original com bastante precisão. Esses originais, cópias dos originais, eles não estão na mão de um grupo só, que de repente eles podem manipular, mentir, torcer, e sem que outros vejam, porque é de domínio público. Então vamos supor, se aparecer um grupo que queira fazer uma tradução da Bíblia e inserir a sua ideologia, inserir as suas ideias erradas e traduzir de maneira torta o texto, todo mundo vai ficar sabendo, porque todo mundo tem acesso ao texto hebraico e ao texto grego. Então, não está na mão de uma organização só, a Bíblia, não está na mão de uma organização, mas ela está, os manuscritos originais estão disponíveis no mundo todo para aqueles que desejam estudar e conferir as traduções. É por isso que pastores e teólogos e estudantes de teologia, eles deveriam conhecer, serem capazes de ler o hebraico e o grego. É isso que a gente ensina nos seminários de teologia, por exemplo, da Igreja Presbiteriana. E eu sei que nos seminários de outras denominações sérias também. O candidato ao pastorado, ele estuda grego e estuda hebraico, exatamente para que ele possa ver por ele mesmo qual a tradução está correta e qual a que está fugindo do que está sendo dito no original. No caso da Bíblia católica, existe um acréscimo de 7 livros, chamado Deuterocanônicos, que foi feito no Concílio de Trento, durante a Contra-Reforma Católica, exatamente para diferenciar a Bíblia usada pela Igreja Católica da Bíblia que vinha sendo usada desde a antiguidade, desde o período pós-apostólico, pela cristandade, que é o cânon tradicional de 66 livros do Antigo Testamento, constando daqueles livros que os judeus aceitavam, e do Novo Testamento, os 27 livros que foram escritos pelos apóstolos de Cristo e os seus associados. Esses outros 7 livros, chamados deuterocanônicos, eles nunca foram aceitos pela comunidade judaica, e eles aparecem na tradução que Jerônimo fez da Vulgata Latina no século IV, que é o texto oficial que a Igreja Católica adota. Mas naquilo do cânon católico, que é igual ao cânon protestante, os 66 livros, não existe variação, não existe diferença. Eu seria capaz de pregar os mesmos sermões que eu prego numa Bíblia católica, uma vez que seja naqueles 27 livros que são considerados canônicos, porque não há
diferença. Bom, o que nos assegura mais de que nós estamos diante da palavra de Deus é que o Espírito Santo fala através desse livro. O Espírito Santo confirma em nosso coração que nós estamos diante da palavra de Deus. Então, se você quiser tirar dúvida por você mesmo, se a Bíblia de fato é a palavra de Deus, leia em oração, com o coração aberto, e você vai ver como a palavra de Deus vai falar ao seu coração e pelo Espírito Santo você vai ter a plena convicção de que você está ouvindo a voz do próprio Deus aqui a partir dessas letras santas e inspiradas.